Olá amigos do canal Geotrucks, hoje vamos falar no Nostalgia GP sobre as 3 primeiras corridas da temporada 1985. Inaugurando a temporada, tínhamos o circuito de Jacarepaguá no Rio de Janeiro, no GP Brasil. Foi realizado no dia 7 de abril. O grande ponto de ultrapassagem era a grande reta. Os pilotos entravam pela curva norte, bastante próximo ao carro à frente, e aproveitavam o vácuo e a potência do motor para ganhar velocidade durante a reta e completar a manobra na curva sul. O pole position foi Michele Arboreto. Logo na largada já houve um pequeno contato e o Mansell foi conhecer a caixa de brita e a grama do circuito de Jacarepaguá. Como naquela época era permitido, ele logo foi empurrado de volta para a pista, enquanto o companheiro dele tomou a primeira posição e começou a abrir. Logo na primeira volta ele estava um pouco à frente, do Arboreto, que vinha em segundo, e do Prost. Senna já estava ficando um pouquinho para trás, quando de repente aparece Nelson Piquet com a rodinha de trás estragada. Desculpa. Com a suspensão traseira danificada e abandona a prova. Começou a luta entre Arboreto e Rosberg, que começou a diminuir o ritmo. Algumas voltas depois, o Prost também chegou, visto que o Arboreto não conseguiu realizar a ultrapassagem. Na volta 9, a câmera corta e o motor do Mansell, da Williams de Mansell, aparece soltando uma fumaça. Não muito tempo depois, o carro do Rosberg também ficou com inveja e o motor estragou, e sobrando assim a primeira posição para o Arboreto. E então começou a batalha entre Arboreto e Prost, já que Senna estava bem mais para trás, seguido pelo seu companheiro de equipe. Mais algumas voltas e Senna foi ultrapassado por Niki Lauda, que vinha fazendo uma corrida de recuperação e vinha passando todo mundo. Na volta 17, na entrada da volta principal, Arboreto dá uma diminuída de velocidade um pouco estranha e é ultrapassado pelo Prost. Em seguida, Arboreto volta a andar normalmente. Provavelmente ele errou uma marcha, algo bastante comum nessa temporada, já que o câmbio ainda era manual. Depois da ultrapassagem, Prost rumou a vitória sem ser incomodado, nem mesmo nas paradas de boxe. Agora a vítima de Lauda era Michele Arboreto. Só que o carro do tricampeão acabou quebrando antes dele realizar a manobra. Assim Senna reassumiu a terceira posição. Em uma volta chegou a estar em segundo lugar, devido às paradas de boxe de Prost e Arboreto. Depois dos pits, a corrida ficou um pouco chata, apenas as manobras dos primeiros colocados passando retardatário. Naquele tempo eles dificultavam um pouco, fechavam a porta, algo bastante incomum hoje em dia, mas que era bastante comum naquela época. Lá pela volta 50, alguma ação. O carro do Ayrton Senna entra nos boxes com problemas, e por lá fica. Os mecânicos trabalham durante algumas voltas tentando recolocar o carro à pista, mas inutilmente. Nada acontece. Ele abandona a prova. Já na parte final, Prost diminui um pouco o ritmo para preservar o carro e chega apenas 3 segundos à frente do Michele Arboreto. De todos os carros que completaram a prova, que foram 13 dos 25 que largaram, apenas os 2 primeiros, Michele Arboreto e Prost, que completaram as 61 voltas. O terceiro colocado, Hélio De Angelis, da Lotus, ficou uma volta atrás. Uma heróica quarta posição do René Arnoux para a Ferrari. Ele teve o pneu furado lá pelo meio da prova, ainda conseguiu uma corrida de recuperação e chegou em quarto lugar. Mas isso não impediu dele ser fritado. Lembram-se daquela frigideira no primeiro vídeo? Ele foi fritado pela Ferrari e foi substituído na segunda prova. E por fim, 2 voltas atrás, temos Patrick Tambay, da Renault, e Jacques Laffite, da Ligier. Esta foi a terceira vitória de Prost no GP Brasil. A segunda prova foi realizada em Estoril, o GP de Portugal. Essa é uma corrida histórica para os brasileiros. Todos os treinos foram realizados com pista seca. Como choveu na hora da prova, todos os pilotos entraram sem ter testado os acertos para a pista molhada. Foi a estreia da Zack Speed na Fórmula 1. Ela utilizava um motor próprio. O pole position foi Ayrton Senna. Uma largada com muita água na pista. Hoje em dia uma corrida dessa não seria realizada com os atuais padrões de segurança. Senna saiu muito bem e foi seguido pelo companheiro de equipe. Uma largada sem grandes problemas. Somente Rosberg ficou parado na sua posição de largada. Os 6 primeiros a completar a terceira volta foram Senna, De Angelis, Prost, Arboreto, Warwick e Lauda. O Senna liderou todas as voltas e não foi atacado em nenhum momento. O que houve foi um show de rodadas e batidas. Mauro Baldi, deixa eu aparecer no vídeo.
foi a estreia de Stefan Johansson na Ferrari, no carro número 28. Ele entrou no lugar do René Arnoux, que saiu, e eu não sei o porquê, não achei o motivo. Se você souber, pode largar aí no comentário porque o René Arnoux saiu da Ferrari. Nessa corrida, o Piquet sofreu muito com os pneus Pirelli, que eram ineficientes para a pista molhada. Fez inúmeras paradas no box. Vira e mexe, a câmera cortava e ele estava entrando ou estava saindo do box. O início da corrida estava um pouco sem graça, até que na volta 9, Prost alcançou o De Angelis. Começou uma certa perseguição, alguma pressão. Só que quando chegava o retardatário, em alguns momentos o Prost ficava um pouco mais longe, em alguns momentos mais próximo, mas não conseguiu completar a manobra de ultrapassagem. Até que Keke Rosberg resolveu fazer graça na pista e deixou o seu carro parado na curva que dá acesso à reta principal. E o carro ficou lá por algumas voltas, lá com os pilotos tendo que adivinhar se o carro ia estar lá ou não, desviando debaixo de muita água. A disputa pelo segundo lugar só sofreu alteração na volta 30, quando simplesmente o carro do Alain Prost aquaplanou no meio da reta e ele abandonou a prova. Hélio de Angelis ficou em segundo até a volta 42, quando foi ultrapassado por Alboreto. E o Alboreto chegou em segundo, foi até o fim da corrida bem sossegado na segunda posição. Se é que podemos dizer que uma corrida com aquela chuva toda era uma corrida sossegada. A corrida ficou morta. Houve o abandono de Nick Lauda e um passeio de Nelson Piquet, que já havia abandonado a prova na volta 30 devido aos problemas nos pneus. Houve uma ultrapassagem de També, que ganhou a terceira posição de um carro problemático e lento do De Angelis na parte final da corrida. E foi isso, a corrida foi encerrada em 2 horas, foram completadas 66 das 69 voltas. Apenas os dois primeiros completaram todas as voltas, só que o Alboreto chegou 1 minuto atrás. Completando o pódio, temos També com a Renault. Completando a zona de pontuação, temos Hélio de Angelis, Mansell e Beloff. Senna conseguiu a sua primeira vitória na Fórmula 1 e também mostrou uma alta competência em dirigir o seu carro em pista molhada. Já para o narrador, nascia um herói, um super-herói para o Brasil. Dos 26 carros que largaram, apenas 10 completaram. Como o Manfred Wickerlock só completou, Manfred Wickerlock, desculpa, eu não consegui pronunciar essa palavra, amigos. Completou apenas 50 voltas, ele foi desclassificado. Um alto nível de abandono. Na verdade, é algo bastante comum na década de 80. Vamos então agora para a última corrida do nosso vídeo de hoje, o GP de San Marino, que era realizado em Imola, que não ficava bem em San Marino. Isso é uma história que eu vou contar outro dia para vocês, quem sabe. O pole position foi novamente Ayrton Senna, a sua segunda pole consecutiva e também a sua segunda pole na carreira, obviamente. Foi uma largada sem grandes problemas, não houve batidas, entre outras coisas. Senna conseguiu manter a primeira posição e foi seguido por Hélio de Angelis, que conseguiu ultrapassar alguns carros devido à má largada do Keke Rosberg. Os 6 primeiros a completar a volta número 1 foram Senna, de Angelis, Alboreto, Prost, Rosberg e Mansell. Logo no início, as lotes conseguiram abrir bem pouco, referente a Alboreto e Prost. Até a quinta volta, 4 carros já haviam abandonado por problema nos motores. Depois, com um ritmo um pouco mais lento, Senna segurou um pouco o grupo, sofreu um pouco de pressão do companheiro Hélio de Angelis e, em consequência disso, Alboreto sofreu uma grande pressão do Prost. Depois, Senna conseguiu abrir um pouquinho de espaço também para o De Angelis, enquanto Prost tentava desesperadamente fazer a ultrapassagem. E o Alboreto fechava de todas as formas, fazendo o Prost botar rodas fora da pista em algumas situações. Na volta 10, os 6 primeiros colocados eram Senna, De Angelis, Alboreto, Prost. Esses 4 muito próximos, sem grande diferença. Já o quinto e o sexto eram Lauda e Piquet. A Honda, a Williams Honda ainda não tinha um carro muito promissor neste início de campeonato. Na volta 11, Alboreto fez uma belíssima manobra de ultrapassagem na tosa, assumindo o segundo lugar. E na volta seguinte, Prost realizou a mesma manobra na mesma curva, relegando De Angelis, que vinha perdendo um pouco o ritmo, ao 4º posto. Então Nelson Piquet parou, fez um passeio pelo box, parou, mas não fez troca de pneu nem nada e voltou à pista. Muito estranho, só serviu para ele perder posições. Na volta 15, De Angelis estava lento e já começou a sofrer pressão do Nick Lauda também. Na volta seguinte, o estreante motor da Minardi, o motor moderno, foi para o saco. Algo bastante comum na temporada de 1985. Na volta 20, De Angelis já não era mais o 4º. Foi ultrapassado pelo Nick Lauda. E bem atrás, na sexta, nós tínhamos o Johansson.
Bem, os 3 primeiros continuavam fazendo uma disputa bastante intensa pela primeira posição. Eram Senna, Alboreto e Prost. Até que de repente, Alboreto aparece lento na pista, cedendo assim o segundo lugar para o Prost. Poucas voltas depois, Lauda também aparece andando lento, só que ele não para, diferente do Alboreto, que algumas voltas depois acabou abandonando a prova. Então, Prost começou a andar próximo, a botar pressão, a forçar a ultrapassagem em cima de Senna por várias voltas consecutivas, até que ele resolveu tirar o pé e começar a andar mais lento para economizar combustível, enquanto seu companheiro, Nick Lauda, começou a andar mais lento também e foi ultrapassado por Hélio De Angelis e Johansson. Na volta 40 tínhamos então Senna, Prost, De Angelis, Johansson, Lauda e novamente estava na sexta Nelson Piquet. Algumas voltas depois, Johansson alcançou De Angelis e começou a botar pressão por várias voltas, até que eles alcançaram os retardatários Piquet e Butsen, que estavam disputando então a sexta posição. Devido a essa disputa, De Angelis teve alguma dificuldade para ultrapassar e na tosa, de forma bastante inteligente, Johansson efetuou então a ultrapassagem, ganhando o terceiro lugar. Só para informar, o Nelson Piquet então retomou a sexta posição do Butsen e pouco depois conseguiu também o quinto lugar do Lauda. E Johansson também conseguiu alcançar Prost e assumir o segundo posto. Então chegamos na volta 57, onde o caos se instala. Logo aparece Ayrton Senna andando bastante lento e acaba abandonando a prova por falta de combustível. Então, a primeira posição cai no colo do Johansson, mas que não fica nenhuma volta na primeira posição. Acaba abandonando também por falta de combustível. E seguindo o mesmo caminho, Piquet, Warwick e Brundle também abandonam por falta de combustível. Na volta 59, Prost anda bem lento para economizar combustível e completa as 60 voltas na primeira posição. Ele vai ao pódio e comemora a vitória e tudo. Só que na verificação depois da prova constataram que o carro dele estava abaixo do peso mínimo e ele foi desclassificado. Desta forma, os 9 pontos da vitória foram dados a De Angelis, que foi o único que completou todas as voltas da prova. Em segundo teve Butsen com a Airhouse BMW. Em terceiro, Patrick Tambay com a Renault. E em quarto, o problemático carro do Nick Lauda. Estes apenas uma volta atrás do primeiro colocado. E por último, Mansell. Apenas esses 5 completaram a prova. O Johansson, mesmo abandonando por falta de combustível, conseguiu o sexto lugar e 1 ponto. Dos 26 carros que iniciaram, então, muitos carros abandonaram a prova, algo bastante comum na década de 80. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nos acompanhe no Facebook e no Twitter. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Dos 26 carros que iniciaram a prova, 10 completaram. Só que o Manfred Wickenrock, oi, é nomezinho. Nick Lauda, Nick Lauda.